e vamos entender por que Deus dá 10 tribos a Jeroboão, que não era descendente de Davi. Salomão era filho de Davi, ele erra quando casa com muitas mulheres que adoravam a ídolos pagãos. Estas mulheres trazem os seus ídolos para dentro de Israel, contaminando o povo de Israel com idolatria de deuses pagãos. E Deus não se agrada dessa prática de Salomão, mas como Salomão fez grandes coisas para o Senhor e era filho de Davi, por consideração a Davi, Deus permite que Salomão termine seu reinado. O seu filho Roboão fica à frente de Israel. E é agora que nós vamos entender por que Jeroboão ganha das mãos do Senhor 10 tribos de Israel, ficando com o reino do norte. E Roboão fica só com o sul, Judá e Benjamim, que são as tribos que ficaram e apoiaram o reinado de Roboão. Roboão, ao assumir o trono do seu pai Salomão, ele é confrontado com uma assembleia de todas as tribos de Israel. E eles vão confrontá-lo a perguntar como vai ser o seu reinado, dizendo que o seu pai lhe trouxe trabalho árduo para todo o povo. E Roboão, à frente daquela assembleia, pede 3 dias para se aconselhar com os anciões, os homens que estavam sempre à beira do seu pai. Eram homens que tinham entendimento do Senhor, buscavam ao Senhor e tinham sabedoria divina através de uma vida dedicada ao Senhor. E o seu pai os tinha sempre por perto para os orientar. Então Roboão vai ter com esses anciões durante esse período desses 3 dias e pergunta: o que eu hei de fazer para manter Israel toda unida? E aqueles anciões muito sabiamente dizem que a ele, que se ele tiver uma conversa sábia com aquele povo, que se ele mantiver o povo unido, se ele for justo, se ele for ponderado no trabalho, que aquelas pessoas estão a dizer que o pai os trouxe uma carga muito pesada, Salomão tinha os trazido uma carga muito pesada, muito trabalho, muitas dificuldades que eles estavam a passar decorrente do reinado de Salomão, e eles queriam alívio, e aqueles anciões dizem para que ele, Roboão, tenha ponderação, tenha sabedoria com as suas palavras e que não puxe pelo povo, pois o pai dele já estava puxando demais e o povo já estava muito desgastado. Ou seja, diz para ele ir com calma, com sabedoria, que se ele assim o fizer, não for duro ou firme, como o pai dele estava sem puxar aquelas pessoas para uma vida tão difícil, então ele seria abençoado, aquilo continuaria unido, os reinos continuariam todos unidos. Então, o que se passa? Roboão não gosta desse conselho e diz que vai se aconselhar com os da sua idade, com a malta da sua idade. E eles é que sabem. Então ele busca pessoas que cresceram com ele, e é mesmo assim que tem escrito na Bíblia, busca pessoas que cresceram da mesma idade, estão no mesmo patamar cronológico de idade dele, e que vai se aconselhar com essas pessoas. E ele se aconselha. E o que essas pessoas dizem é: coloque mais dureza. Se eles falaram que seu pai foi duro com o trabalho, diga a eles que você vai ser 3 vezes pior. Eles achavam pesada, não é, a situação com o pai,
muito mais pesada ia ser com ele. Então, o que que acontece? Ele volta e diz isso para aquela assembleia. E a assembleia, não gostando do que ele disse, simplesmente diz a ele: o que é que nós temos com a tua casa? O que é que nós temos com a casa de Jessé? O que é que nós temos com a casa de Davi, teu avô? Nós não temos nada. Então se separam, se dividem. 10 tribos ficam divididas e mandam chamar Jeroboão. Nós vemos a mão de Deus agitando a situação. Jeroboão, que estava exilado, ou fugiu de Salomão para não ser morto do Egito, volta e vai ter com essas 10 tribos reunidas que não são a favor do comportamento de Roboão, que em vez de escutar os anciões, não é? Escuta os que são da sua idade, os que andaram na escola com ele, ou seja, cresceram junto deles, que não tinham sabedoria nem andavam com o Senhor, não é? Para lhes aconselhar. Então, mediante essa situação, se unem com Jeroboão e denominam ele rei. E é assim que ele ganha. Nós vemos no vídeo anterior como ele recebe do Senhor, através do profeta, que predestina que isso vai acontecer. E agora nós estamos a saber como foi na prática que Deus atuou. Então, através da imprudência, através da falta de bom senso, através da desumanidade do filho de Salomão, Roboão, tornando mais dura ou querendo tornar mais dura a vida daquelas pessoas, é que Israel foi dividida. E Jeroboão fica com as 10 tribos e Roboão fica a reinar só com Judá e com Benjamim, que era pequeno, mas pronto, fica com o reino do sul. E aí, o que se segue depois é que Roboão, depois dessa assembleia e depois de dizer tudo que disse, que as pessoas disseram, mandaram recado para ele, que não tinham nada a ver com Jessé, que não tinham nada a ver com Davi, o avô dele, e que iam ficar à parte, ele manda um serviçal dele, do seu exército, chamado Adoniram, para fazer cumprir a ordem de que ele ia pesar a mão mais pesada do que seu pai. Aquelas pessoas, ao receberem aquele servo, apedrejam aquele homem, Adoniram, e ele, o próprio Roboão, que estava ali por perto para ver, consegue escapar na sua carruagem, voltando para Judá. Ele volta para Judá, não satisfeito, ele vai reunir um exército de 180.000 pessoas para combater contra o reino do norte que estava com Jeroboão. Aí vem a palavra do Senhor através de um profeta. E esse profeta diz que não, que eles não vão guerrear contra os seus irmãos do norte e que vão aceitar a vontade do Senhor, porque foi o Senhor que fez isso. E é assim que fica essa situação. Depois da falta completa de bom senso, de escutar o Senhor, de saber o que o Senhor quer e obedecer da parte de Roboão, o seu reino de 10 tribos é perdido e ele fica só com Judá. E é assim que nós ficamos a saber como Jeroboão recebe essas tribos e passa a dirigir a Betel, lugar do Senhor, onde Jacó viu uma escada e anjos a subirem e a descerem na presença do Senhor. E ele fica com apenas Judá, Jerusalém. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.